Diário não oficial do Brasil. Dia 126 de 366, 5 de maio, terça-feira, ano 2. 1. A bolsomilícia está nas ruas, atacando tudo que pensa e que cuida. O capitão, como demonstração de intenções, traz das tumbas torturadores e assassinos conhecidos e escancara a sua identidade e caráter. 2. Na grande pantomima de horror, a Procuradoria finge que investiga, mas só que não. As ações são ao fim e ao cabo para apoiar o capitão e livrá-lo das acusações, tudo com o apoio do Centrão e regado a dinheiro público. Jornal GGN. 3. E o Supremo, contudo, capitula e permite a apologia do golpe da ditadura. Concorda que as Forças Armadas naturalizem e glorifiquem o pior período da nossa história. O STF percebe como liberdade de expressão a aberta exaltação do estado de exceção e a incompatível afronta aos valores democráticos. Jornal Brasil 247. 4. Dirigindo-se a jornalistas, o capitão manda um recado inequívoco. Cala a boca, não perguntei nada. UOL. O cheiro de enxofre está no ar. Dia 125 de 366, 4 de maio, segunda-feira, ano 2. 1. Desafiando qualquer princípio ético, lá vai o capitão mover as peças para atender aos interesses imediatos da família. Existe golpe mais escancarado do que ter a própria polícia a serviço da família? Quando o país aceita o genocídio que está sendo promovido e a grande preocupação do Centrão é ocupar cargos, é porque já está no quinto alçapão após o fundo do poço. 2. O marreco, protegido pela rede Goebbels, faz a cena midiática e fala por horas. De acordo com fontes próximas a autoridades que acompanharam o depoimento do abatido ex-ministro e ex-juiz, falou muito, mas disse pouca coisa concreta. À tarde, UOL. Prescindir de provas sempre deu certo. É parte do charme. 3. O marreco que grasnou e soltou penas pela suposta independência da Polícia Federal liberou geral para a interferência do FBI estadunidense durante a sua gestão. Essa relação, que já foi descrita como de subordinação às autoridades norte-americanas, foi incrementada a ponto de, no final de 2019, o escritório do FBI no Brasil pedir um volume maior de recursos ao seu governo para ampliar sua equipe e atender a mais pedidos de cooperação internacional de investigações no país. Jornal Brasil 247. Farinhas no mesmo saco, a guerra de facções continua. Marreco versus Capitão. Não é um desenho animado, é real e cruel. 4. Hoje já são 7.367 os mortos por Covid-19 entre nós. Vítimas do vírus e do desgoverno genocida que despreza e boicota os esforços pela vida. Entre tantas perdas dolorosas, Aldir Blanc, nosso grande letrista, hoje, mais uma vez choramos. Chora a nossa pátria mãe gentil, choram Marias e Clarices no solo do Brasil. O Bêbado e o Equilibrista, de Aldir Blanc. Dia 124/366, 3 de maio, domingo, ano 2. 1. 7.025 mortos por Covid-19 no Brasil hoje. 2. O dinheiro público está sendo usado para manter o genocida no poder, na compra de políticos para votarem contra um possível impeachment e na distribuição de cargos para o não exercício das políticas públicas. 3. A cena. O capitão convoca um grupo insano de apoiadores violentos e capazes de qualquer negócio para se exporem na frente do Palácio do Planalto, enquanto anuncia a gota que falta,
ameaça usar o poder que controla, faz cara feia e desfila com crianças sem máscaras e grupos emitindo sons estranhos que mais parecem de um berrante. 4. A ordem subjacente soa como matar. Tudo que pensa e tudo que produz. Parece realmente um grupo de milicianos ocupando um território. O chorume da ditadura, exposto à luz do dia, fétido e horroroso como toda essa herança, faz pose de multidão, com câmaras fechadas, e desfila a estética da intolerância e da mediocridade entreguista, subserviente, com pregação de morte e com direito a serviços fúnebres sobrecarregados por todo o país. 5. Assim, o capitão pretende sobreviver à sigilosa delação tão premiada do marreco que, de acordo com suas próprias palavras, produziu e gravou provas contra si e todo o governo. O marreco que deslizava cúmplice agora grasna, todo protegido. No horizonte, mais uma semana nefasta. Dia 123 de 366, 2 de maio, sábado. Ano 2. Quase 7.000 mortos, ou exatas 6.750 pessoas mortas por Covid-19 no país, em números oficiais. 2. Não bastasse o coronavírus, o governo se encarrega de continuar a espalhar o vírus do ódio e do obscurantismo. O atual responsável pela saúde admite que o país está, abre aspas, navegando às cegas, fecha aspas, extra. Para além do fato, parece manifestar o desejo. Especialistas apontam para um apagão de dados que dificultam a aplicação de políticas públicas consistentes contra a disseminação do vírus. Exame. Cenário perfeito para um governo que, contra todas as evidências, insiste em pressionar para o relaxamento do isolamento social. Informações sonegadas e o desconhecimento da realidade permitem projeções locais de curvas descendentes e convenientes para autorizar o desmonte das medidas prudenciais e finalizar o genocídio. Diversos estados informam que já chegaram no limite ou próximo da capacidade de atendimento em UTI. O Rio já estuda protocolo para ajudar na escolha de quem receberá ou não atendimento. G1. 3. O marreco foi à Polícia Federal prestar depoimento, com suas provas. Ai, provas de marreco. E as duas facções, que até ontem viviam em conivente idílio, se encontram. Milicianos pró-toga e pró-mito agora se enfrentam. Nada construtivo, apenas ódio. Mito-moro, moro-mito, as duas faces do horror. Estão trocando insultos. Ainda não estão armados, se enfrentando. A arma mortal, por enquanto, é apenas saliva. 4. Os sistemas de saúde começam a entrar em colapso, sem atitude concreta do governo federal. O quadro mundial traçado pelo jornal GGN é o seguinte, abre aspas, já ultrapassamos as 240 mil mortes. Em números absolutos, os 20 países mais afetados concentram 86% dos casos, de um total de 3.397.879, e 93% das mortes, de um total de 241.547. Os números continuam a escalar, mas a um ritmo declinante. Em termos globais, a maioria dos países ainda está aquém do topo da curva, mas alguns já começaram a descer o outro lado do morro. Fecha aspas. Dia 122 de 366, 1º de maio, sexta-feira, ano 2. 1. Hoje, Dia do Trabalhador, os Brasis polarizados se encontram no Planalto. De um lado, enfermeiros e enfermeiras devidamente protegidos, num protesto tocante e silencioso, com seus uniformes na distância correta, seguram cruzes, em homenagem aos nossos mortos. Os profissionais que estão na linha de frente, assumindo risco e se tornaram o símbolo do cuidado, da vida, da luta pela vida. Já perdemos 6.329 vidas, em números oficiais,
Não é pouca coisa, mesmo para o mais insensível dos imbecis. 2. Do outro lado, os representantes de uma escolha genocida por um país violento, embrutecido e emburrecido. Um homem ataca uma enfermeira que se mantém firme e serena. Ciência versus obscurantismo. Vida versus morte. É o Brasil absurdo que nos espanta, alimentado pelo gabinete do ódio, mamadeiras de piroca, em um mundo surreal. 3. Mas hoje é dia das trabalhadoras e dos trabalhadores, dia de homenagear aqueles que não podem parar. Todos os profissionais de saúde, transporte, abastecimento e segurança. E todas as mulheres do mundo no seu trabalho incansável de reprodução da vida. Viva a vida, viva a luta das trabalhadoras e dos trabalhadores. Fora Bolsonaro! Dia 121 de 366, 30 de abril, quinta-feira, ano 2. 1. Durante a ditadura militar, havia médicos para atestarem o impossível de ser atestado. Eles tinham esse desprezível papel de romper qualquer princípio ético e qualquer compromisso com a verdade para estarem ao lado dos corruptos militares, acobertando os seus crimes, onde havia tortura, onde havia morte. Assim, os suicídios proliferavam, como nos casos do jornalista Vladimir Herzog e do metalúrgico Manuel Fiel Filho. 2. A falta de ética e de princípios podem se manifestar em qualquer profissão ou esfera de poder, como já assistimos diariamente. Lembrando aqui as revelações do The Intercept Brasil de como juízes e procuradores podem combinar e encenar as suas ações no interesse das suas carreiras. Então somos obrigados a refletir sobre a não apresentação dos resultados dos exames para diagnósticos de coronavírus efetuados pelo síndico disfuncional, o genocida que ocupa o Planalto. 3. De acordo com o jornal 247, a juíza Ana Lúcia Petri Beto decidiu que o documento enviado pela AGU não atende à determinação judicial emitida anteriormente e estabeleceu um prazo de 48 horas para que o capitão entregue à Justiça os laudos de todos os exames realizados para verificar se foi contaminado ou não pelo novo coronavírus. 1. Por que negar publicidade a um simples exame de laboratório em pessoa que ocupa cargo público? Ainda mais se testou negativo. Qual é a razão para um chefe de Estado que não tem se furtado ao contato direto com seus eleitores, esconder o resultado dos seus exames e transformar isso em uma disputa de poder? Dia 120 de 366, 29 de abril, quarta-feira, ano 2. 1. O síndico genocida disfuncional, agora sem vozes dissonantes ao lado, chama de palhaçada as medidas de isolamento, que são até aqui a única forma de impedir a explosão de caos. A palhaçada de cuidar da vida das pessoas é tratada com desprezo pelos integrantes do governo. O novo gestor da saúde parece ter um alinhamento maior com o genocida do Planalto. Jornal à tarde. Dos 14.100 respiradores prometidos, apenas 272 foram entregues. Folha UOL. 2. São 5.466 mortos. E como um verdadeiro miliciano, ele ameaça os governadores que têm atitude de combater ao vírus. Ameaça com a sua Polícia Federal. Jornal Brasil 247. Assumindo que realmente utiliza a polícia para perseguição política no estilo iniciado pelo ex-ministro, o notório limpinho e cheiroso marreco leigo, que usava o aparato judiciário para impulsionar a sua carreira ao STF, ou quiçá, a cadeira do síndico.
Indiferente, recusa apoio logístico ao estado do Amazonas na compra de caixões para enterrar vítimas do Covid-19 em um estado que, com o sistema de saúde exaurido, acumula corpos de pessoas em câmaras frigoríficas. 3. O capitão parece pretender ocupar o primeiro lugar nas mortes no mundo. O que seria a primeira meta, ultrapassar a China, já foi atingida no dia 28 de abril, quando chegamos a 5.017 mortos na contagem oficial. Mas esses números, como tudo que acontece no governo, não são confiáveis. Não realizamos testes suficientes para termos clareza da nossa realidade. 4. O ex-ministro da Saúde, Arthur Chioro, alertou ao jornal Brasil 247 que a crise epidemiológica brasileira está se agravando por conta da irresponsabilidade do síndico genocida. Ele diz que a subnotificação mascara a realidade. O número de contagiados é muito maior do que os dados oficiais, com a taxa de mortalidade atingindo 7%, os casos considerados leves, assintomáticos e que representam 85% não estão contidos entre os casos confirmados. O ex-ministro estima que o país tenha hoje entre 800 mil a 1 milhão de brasileiros infectados pelo Covid-19, uma catástrofe terraplanista.